Coragem, computador, coragem. Ó, pra vocês verem como é que minha internet tá boa, ó. No carrocinha. Então, gente, bom dia. Vamos lá na aula de avaliação. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que eu pedi para vocês na primeira aula possibilidades de avaliação para gente. Ixi, travou tudo. Ixi, vocês estão me ouvindo? Cai. Eu estou. Sim, tá Deixa eu chovendo. abrir o Nearpod aqui, eu não vou conseguir. O computador travou. Eu ia mostrar para vocês o mural que vocês fizeram com as sugestões de atividade, de avaliação que vocês querem fazer. Vou começar a encaixá-las na medida do que for possível. Tem algumas que eu consegui visualizar, eu acho que dá. Tem outras que eu não sei como que eu faria a gente estando no... tão remoto, né? Caramba. Eu não sei como que eu conseguiria fazer. Na hora que eu conseguir aqui, abrir aqui, eu mostro para vocês. Então... Ai, gente, não quer ir. Ah, não, agora vai. Tá indo. O que eu quero começar a discutir, que eu peguei para conversar com vocês hoje, é um texto do Jaime Cordeiro. Já é um conhecido no... Abriu. Vai abrir. Isso vai abrir. Nossa senhora, tô lembrando quando eu era... Ah, não vai abrir não, gente. Não quer funcionar. Quando eu... Em 1900, antigamente, tinha internet de escada em casa, que ficava fazendo aquele barulhinho. Tô eu hoje. Mas vamos lá. Eu quero... compartilhar com vocês esse texto aqui do... Nossa, nada vai hoje. Estou jogando água benta no escutador. Pode, nossa senhora. Oremos. Agora foi. Então, avaliação, resultados e orientação do processo de ensino-aprendizagem. Esse texto, ele é do Jaime Cordeiro, tá? É do livro dele de didática, mas eu acho que é muito pertinente. E aí, o que vocês estão vendo nessa foto? Uma menina, eu acho. Não O sei. que mais? Um fundo de um arbusto com duas flores, três, sei lá. Que impressão que essa menina passa para vocês? Instagram. Você pode Instagram? Aparece foto de perfil, né? Uma coisa. O que mais? O que vocês acham dessa menina aí? Que impressão que ela passa para vocês? Vocês acham que ela é gente boa? Ai, pra mim parece daquelas meninas que gosta de ler. Que gosta de ficar sentada assim no meio do parque lendo livro. Quem mais? O que essa menina passa para vocês, gente? Ela é do Brasil? Não sei, né? Aqui. Que ela tá de cachecol, deve ser num lugar frio, né? Então, gente. Ela gosta de plantas. Gosta de planta. O que mais? Vocês acham que ela tem quantos anos, mais ou menos? Uns 15 anos. 16. 16. 15, 16 anos, conta no Instagram, mora em lugar frio. Então, o que vocês fizeram com essa foto agora?
A gente tem certeza de alguma coisa sobre essa menina? Essa é uma foto aleatória que eu peguei no Google, tá? Digitei lá no Google pessoa aleatória, aparece essa foto aí para ilustrar a pessoa aleatória, primeira imagem. Vocês acham que o que a gente colocou sobre ela, a gente tem como confirmar? Se a gente tiver alguma base a mais, sim, né? Só Sem... pela foto, não. O que nós fizemos aqui agora? Julgamos tudo por nada que a gente sabe. A gente só julgou. Tivemos um preconceito. Então, eu faço a segunda pergunta para vocês. O que é avaliar? Se eu pedir para vocês aqui agora, chego para vocês agora, para cada um de vocês com um pedaço de bolo. Vou pedir para vocês, gente, avalie aí. O que vocês acharam desse bolo? O que vocês vão fazer? Comer. Lógico, não tem como avaliar, né? Ué, Ver o sei lá, vai que era sabor. pra avaliar o visual. O visual, o sabor, a textura. A gente vai julgar aquilo, né? Vocês vão julgar, né? Aí vocês vão classificar geralmente em bom ou ruim, né? Sim, sim. Se for meu marido, não julga de bom e ruim, não. Tudo comida que é comida ruim pra ele, ele fala, nossa senhora, tá fraco, hein? Quando ele fala que tá fraco, você pode saber. Você tem vontade de morrer quando ele fala que tá fraco, é porque a coisa tá muito ruim. Então, gente, avaliar, se a gente for pensar, a questão da foto, se eu trouxe um pedaço de bolo para vocês, a gente avalia em toda a nossa vida, a todo momento. Se a gente for atravessar uma rua, a gente está avaliando. A gente olha para um lado, vê se tem carro, olha para o outro, vê se tem bicicleta, vê se vai atravessar ou não. Na hora que a gente programa o despertador, quando a gente vai dormir, a gente vê se naquele dia, no outro dia dá para dormir um pouquinho a mais, se não dá para dormir um pouquinho mais. Na hora que a gente vai, por exemplo, num restaurante self-service, a gente vai batendo o olho, vai escolhendo em cima do que aquilo que a gente avalia que gosta, que a gente avalia que não gosta, que está com a cara boa, aquilo que não está com uma cara tão boa para poder compor o prato da gente. Então, a avaliação é algo que todos nós realizamos em todos os momentos da nossa vida. A gente avalia mesmo sem perceber que a gente está avaliando. E a gente tem momentos em que a gente faz avaliações informais, por exemplo, quando a gente está no restaurante, quando você acorda, vai escolher qual roupa que você vai usar naquele dia. É uma forma de avaliação. Você vai olhar para o tempo, hoje que acho que hoje vai fazer um friozinho, vai chover, não vou de sapato aberto, vou botar um sapato fechado. Nossa, hoje vai fazer um calor danado, não vou com uma roupa tão calorenta assim. Toda vez que a gente faz esses julgamentos, a gente está avaliando de forma informal e tem momentos também que a gente faz essa avaliação mais formal. Então, a avaliação é o ato da gente julgar, da gente atribuir valor a algo de acordo com um critério. Quando, por exemplo, a gente classifica o bolo, meu Deus, para você se o bolo é bom ou se o bolo é ruim, por exemplo, a gente vai em cima de algum critério. Tem pessoas que gostam de bolo de chocolate, tem pessoas que não gostam de bolo de chocolate, tem gente que gosta de chocolate amargo, tem gente que não gosta. Tem gente que gosta do doce mais doce, tem gente que gosta de um docezinho mais suave, tem gente que gosta do bolo mais seco, tem gente que gosta do bolo mais molhadinho. Então, a gente toma critérios para poder realizar o nosso julgamento. E quando a gente avalia, quando a gente julga, a gente se posiciona no mundo. Avaliar é, de certa forma, tomar uma decisão. Quando eu avalio qual roupa que eu vou vestir, eu estou decidindo com que traje eu vou andar pela rua o dia inteiro. Tem consequências essa minha decisão. Pode ser que eu escolha bem ou pode ser que eu não escolha. Então, a avaliação pode ser algo muito intuitivo ou com um certo rigor. Então, a avaliação ela nos fornece medidas, tá? O que vocês estão vendo aí? Um termômetro? Termômetro. Para que o termômetro serve? Para medir a temperatura. Temperatura.
Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas se você se deparasse num termômetro que está dando 37 graus, o que significa para vocês? O que vocês É febril. fariam? Pessoa febril. Aí que a pessoa tá com febre. O termômetro, ele é um instrumento de avaliação. Desculpa, opa. O termômetro, ele é um instrumento de avaliação. Ele vai nos fornecer dados sobre a situação da temperatura corporal da pessoa. Mas, para que a gente consiga tomar uma atitude, que vocês viram que está escrito 37 aí, interpretaram, ó, a pessoa está febril, então interpretou corretamente e vai medicar a pessoa, colocar a pessoa para tomar o banho, tomar alguma atitude que ajude para abaixar a febre. Então, o termômetro, ele te traz um indicador, mas se você não souber ler e interpretar de forma correta o dado que esse termômetro está te dando, não adianta de nada. Se uma pessoa pega um termômetro e não tem noção de que 37 graus a pessoa está febril e não toma consequência nenhuma, pode ser que a pessoa vá atingir uma febre muito mais alta, que tenha uma piora no quadro. Então, eu preciso que a gente saiba avaliar, interpretar os dados para que a gente tome a decisão certa. Se a gente não souber ler e interpretar, entender esse indicador, a gente pode estar criando um problema muito mais grave. E a mesma coisa é com a avaliação na escola. Pergunto para vocês, o que é avaliação na escola? O que vem à mente de vocês quando eu falo avaliação na escola? Folha A4. Vocês são da época do Xerox, né, meus amores? Vocês não pegaram a folha mimeografada? Vocês tiveram essa experiência? Uma vez, Não, eu né? não sei porquê, mas eu fiz alguma coisa com essa folha, que ela tem um cheiro diferente, né? A ficha de álcool. Sim. Eu não lembro Aí eu Quando porquê. tive era na escola, eu criança, tava eu no tive. fundamental. Assim. Lá, bem. Pois é roxo e tem cheiro de álcool. O roxo com cheiro de álcool. Você chega aquela folha assim, você dá aquela cheiradinha dourada, sentir que cheirinho de álcool na folha de papel, gente. Ela é roxa. 1900 antigamente, o pessoal rodava, fazia matriz e rodava. Eu nunca mexi com matriz, gente, mas eu estudei na folha de fazer a prova de coisa mimeografada. Não existia a máquina de xerox era muito cara. Folha de papel A4. O que mais que avaliação na escola lembra vocês? Ah, com essa aula hoje me lembra como a escola julga os conhecimentos dos alunos. O conhecimento dos alunos. O que mais? Foi eu Me perguntar para vocês. lembra todo mundo sentado em fila, em silêncio, e o professor lá na frente, parado olhando a gente fazer a prova. Mais alguém quer dar pitaco da avaliação? A avaliação da escola, gente, é algo que é tradição. A gente dificilmente se depara com uma escola que não tem prova. A avaliação está enraizada, ela é um elemento da nossa cultura escolar, e desde que a gente nasce, de certa forma, a gente é avaliado e a gente é julgado. E dentro da escola, a gente pode dizer que acontecem dois tipos de avaliação. Uma avaliação informal e uma avaliação formal. O que seria essa avaliação formal? A avaliação formal é aquela que quer analisar o desempenho cognitivo do aluno. É aquilo que vai ficar registrado. Quando vocês saíram da escola, qual o documento que vocês pegaram para comprovar que vocês tinham concluído a escola? Histórico e o diploma, né? Sei lá se é diploma. Foi o histórico, né? O que é o histórico? É tudo que você já fez, suas notas. É tudo que você já fez? Ou são só as notas? Acho que são só as notas. Você acha que só para colocar uma pulga na cabeça de vocês, essas notas, gente, rapidinho, vou ter que atender aqui. Vou deixar vocês pensando uma coisa. Vocês acham que essas notas que estão no histórico representam a vida, a carreira de vocês, a escola, tudo que vocês passaram na escola?
Gente, desculpa, mas deu problemas técnicos aqui. Vocês acham que o histórico é uma junção de notas? Vocês concordam comigo, né? Vocês acham que aquele histórico, aquelas notas refletem realmente o que vocês passaram na escola? Aquela nota lá, 60 de física, vamos pegar um exemplo. Vocês acham que ela realmente traz o que vocês passaram naquele ano da disciplina de física? Com certeza não, porque muitas provas que eu fiz eu não sabia nada e ia bem nas provas. Tipo, se eu fosse me autoavaliar, eu não daria nem metade da nota que eu recebi, sabe? Às vezes você já teve alguma dificuldade naquela matéria para você entender. Às vezes você teve dificuldade de relacionamento com o professor. Às vezes você caiu numa turma que não dava bem. Às vezes naquele ano teve uma troca muito grande de professores e isso impactou na sua nota. Isso está registrado no histórico, gente? No histórico tem uma cartinha de recomendação contando quem que é vocês? Não. É só a nota, né? Outra Só coisa nota. que eu Sem acho... contar a cola, né, Thaís? Porque na minha sala rolava muito, gente. Tipo, muita gente tem a nota altíssima em algumas matérias lá e não sabe nem um terço dela. Mas eu não sou contra a cola, não. Sabe por quê? Tem vezes que a criatura, ela sofre tanto para fazer a cola, ela bate tanta cabeça, fica elaborando tanto para colocar no papelzinho, que ela aprende muito mais que essa fosse ficar decorando, que ele aprende muito mais fazendo a cola. Pode ter certeza que teve muita gente que aprendeu muito mais passando aperto para fazer a cola. Mas agora não tem muito essa de ficar elaborando cola, né? Você pega o celular e pesquisa no Google. Né? Nesse momento é assim, né? Não temos o que falar. Quero dar um exemplo para vocês de avaliação. Alguém que já tirou carteira? De motorista? Eu ainda não. Tô tirando. Gente, para mim, a coisa mais injusta do mundo é o tal de você tirar carteira. Eu ficava indignada, porque você é treinado por uma pessoa, te coloca na situação que você vai fazer o exame de rua. Quando você vai tirar a bendita da carteira, é um monte de gente, aquela fila de gente para poder fazer a prova. Você já fica totalmente tenso em cima dele. É uma pessoa que você nunca viu na sua vida, que não tem nem noção, que com 10 minutos ele consegue te avaliar se você vai ser um bom ou um mau motorista, e ele não tem assim, nem contato com a pessoa que te treinou para dirigir, que eu acho que teria muito mais condição, na minha cabeça, tá, gente? De me avaliar se eu tenho condição de dirigir ou não, um instrutor da autoescola que me acompanha, do que aqueles 10 minutos de prova. Mas são aqueles 10 minutos de prova que definem se você vai ter carteira ou não, gente. Eu acho que é uma das coisas mais injustas que existe na vida, é a tal da prova da carteira de motorista. Você vai para aquilo ali numa situação danada de pressão, você só vê o povo saindo, balançando, que passou, aquilo ali te pressiona. Ai, meu Deus, eu tenho que passar. Você vê o povo triste falando que tomou pau, você pensa, ai, meu Deus do céu, eu vou reprovar. Aquele clima já mexe com o psicológico de qualquer sujeito, e é uma pessoa que com 10 minutos está ali para te avaliar, julgar se você tem capacidade ou não de dirigir num pedaço meio simulado de rua. Nunca concordei, gente. Sempre argumentei contrária à prova da carteira de motorista. Sempre, sempre, sempre. O histórico, gente, ele, voltando ao assunto da aula, não é carteira de motorista, não tem nada a ver, ele resume em uma nota, traz para vocês o que são as notas. Então, isso é uma característica de um procedimento formal de avaliação. Já os procedimentos informais acontecem e não deixam de impactar nos procedimentos formais. O que são isso? Quem está fazendo estágio aí agora deve estar frequentando sala de professores, correto? Sim. É um fala-fala danado, não é? Nada, Thaís, nem fala. Nossa senhora. As pessoas falam das turmas, como que uma turma é, como que uma outra turma é, falam especificamente de um aluno, acaba querendo ou não, avaliam os alunos. Isso deve, independente de vocês estarem fazendo estágio, vocês devem escutar isso muito. Nossa, o fulano de tal é muito comprometido, é muito interessado. O outro fulano de tal não quer nada com a dureza, não se dedica, é malandro.
Vocês já ouviram essas expressões? É assim mesmo. Fulano de Eu tal escuto isso todo participa dia. muito. O fulano de tal não participa. Vocês já repararam que acaba que vai sendo criado um ideal de bom aluno e um ideal de mau aluno? Você tem todas as características de quem que é um bom aluno, todas as características de quem que é um mau aluno, e você vai, de certa forma, encaixando cada um numa forminha, ó, esse fulano de tal, um bom aluno, esse fulano de tal é um mau aluno, mas muitas vezes sem... Vou trazer para vocês agora o filme que vocês assistiram, o Conrad Friends, que sei como é que o filme chama agora. Você tá me vendo o Chandler na cabeça. Dizendo que ele... Quem quer falar? Alguma coisa de Ron Clark, não é? Isso. O cara pega para dar aula a pior turma, né? Como que os alunos daquela turma eles eram julgados durante o filme? Ah, ninguém queria dar aula para eles, porque eles não tinham futuro, eles não tinham disciplina. Não tinha Falavam que eles futuro, eram incapazes, né, de conseguir passar da série, no caso do filme. desinteressados, né? Que mais que a gente escutou com os meninos sendo taxados? E no final do filme, o que aconteceu com os que não aprendiam, indisciplinados, desinteressados? Eles tiraram as notas mais altas da escola, né? Será que somos que, de fato, os alunos são descompromissados, desinteressados ou são rotulados como tal? Deixar para vocês pensarem nisso aí, com a pulga atrás, mão na orelha com vocês, tá? Então, quando a gente pensa na questão de avaliação da escola, como eu estava falando com vocês anteriormente, a gente meio que cria um determinado padrão e as pessoas elas têm que se adequar àquele padrão. Quem foge daquela norma, daquele padrão, daquela conduta ou daquele desempenho que é muito ligado porque é instituído socialmente, ele é taxado como mau aluno, aquele que não tem boas notas, e isso, esse resultado da avaliação impacta na autoestima da pessoa, na construção da identidade da pessoa, pode afetar até no que a pessoa vai ser. Quantas e quantas pessoas, gente, não desistem da escola porque bota na cabeça que não consegue aprender, que é burro, que não consegue aprender. Ah, mas eu não consigo aprender, eu sou burro. A gente vive num país que tem a cultura de que inteligência é só esse saber erudito, essa cultura de humanidade que a gente tem, sabe? Tem pessoas que, se você colocar assim, a grosso modo, gente, um advogado e um pedreiro, vão falar que o advogado é inteligente e o pedreiro não é. Gente, pensa para vocês verem quanto que é inteligente uma pessoa que trabalha com construção civil. O quanto que a pessoa não tem que, mesmo ela não tendo... Quanto que a pessoa não tem que manjar de física, de estrutura, de resistência de material, quanto que ela não tem que saber para fazer, para empilhar, para o negócio não cair, o que aguenta de peso, o que não aguenta de peso, como que consegue fazer aquilo. Isso não é uma pessoa inteligente. A gente vive numa cultura que valoriza muito um tipo específico de inteligência. Enquanto a pessoa não tem esse padrão, esse tipo específico de inteligência, o que acontece com ela? Ela é levada a acreditar o quê? Que ela é burra, que ela não tem futuro, que ela não consegue. Então, são as pessoas que acabam que vão desistir da escola e vão tentar outros caminhos. Mas será que, de fato, essa pessoa não aprende? Vou colocar para vocês essa questão. Contar para vocês um fato. Estava até comentando hoje de manhã. Teve uma moça que ela deu aula para mim há uns anos atrás e ela namora com um cara que é escritor. Não sei se vocês por acaso já ouviram falar do livro dele ou já leram. Eu estou curiosa para ler o livro. O livro chamou Supridores. E ele é morador da periferia de Porto Alegre. Ele trabalhava em mercado, sempre aquele tipo de pessoa que foi julgado como um aluno que não era bom, ninguém nunca deu nada pela pessoa.
E ele escreveu um livro, mandou para várias editoras, ninguém acreditou nele, uma editora acreditou e publicou o livro dele. Aí ele fazendo relato esses dias na internet que antes da pandemia, ele estava tentando publicar o livro, ninguém dava a mínima, acreditou, uma editora acreditou nele, e agora ele voltou nessa mesma feira do livro. De uma feira do livro para outra, todos renegavam, ele teve uma mesa com uma tarde de autógrafo. E o livro do cara foi indicado ao Prêmio Jabuti de literatura. Está concorrendo em... Gente, esqueci qual categoria agora. O cara está concorrendo ao Prêmio Jabuti. Será que quando ele frequentava a escola, como que a escola via ele? Será que ele é, de fato, uma pessoa que não aprende, uma pessoa que é burra? Como que essa trajetória da escola, a forma que a escola avaliou, afetou a vida dele? Os critérios que a escola geralmente usa para poder avaliar são critérios muito relativos, gente. Ninguém é igual. Todo mundo é de um jeito diferente. Eles colocaram a equação de química na minha frente que agora travou. Nunca tive cabeça para física, química, não. Minha cabeça sempre foi de ciências humanas. Nunca tive muita praia para isso. Mas por isso que eu não sou capaz, que eu sou burra. Se eu pegar minhas notas dos meus históricos de ensino médio, se eu achar meu histórico de ensino médio, eu vou trazer na próxima aula para a gente fazer uma análise dele. Vocês vão ver as notas lá tudo baixo de física, de química, de... não era. Nunca foi minha praia. Entendeu? Mas me julgar como um mau aluno, uma pessoa que não vai ser capaz por conta disso. Vocês querem comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Sintam-se à vontade. A internet caiu? Não, tô aqui. Vocês querem, gente, falar alguma coisa, comentar alguma coisa? Não, tá aí. Posso tocar ou alguém quer falar alguma coisa? Pode sim. Pode. Então, a escola, gente, ela não é a mesma de quando a gente viu a criação de uma escola de massas. A gente viu que o mundo mudou, a sociedade mudou. Então, mediante a essas mudanças, a gente precisa de rediscutir e modificar os procedimentos de avaliação. A gente vê que, no primeiro momento, a gente tinha uma perspectiva 1. Quando a escola foi criada, a gente começou a ver a instituição de uma escola de massa, a gente não tinha escola para todo mundo, a gente não tinha essa questão da universalização de um ensino para todos. Isso foi uma bandeira que, para a gente chegar no status que a gente está hoje, foi uma briga de muitos anos, muita gente lutou por isso. Então, como não tinha vaga para todos, o que a gente observava? Que a escola, ela ia fazendo, na medida que a escola funciona como se fosse uma peneira. A gente é cruel, mas acaba que é verdade. É como se fosse um funil. Na medida que as séries elas vão passando, a coisa ela vai afunilando, vai diminuindo a quantidade de alunos. Muita gente vai desistindo de frequentar o banco das escolas. Então, esse papel seletivo que a escola fazia, a escola reprovava muito, muito mais do que reprova hoje. A gente via que pela reprovação a gente ia escolhendo. A escola ia definindo quem que ia ser dirigente, quem que ia ser quadro burocrático, quem que ia ser executivo, quem que ia ser a classe que ia para o trabalho. A escola trabalhava fazendo a seleção dos melhores alunos. Isso acaba que vai criando aquele discurso de que é preciso estudar, só quem é estudado tem boa condição de vida, só a escola proporciona isso. E, nesse sentido dessa escola como seletiva, a avaliação ela tem um papel muito importante, porque ela vai criando, vai reforçando essa divisão entre as pessoas e vai classificando sujeitos. Com isso, a gente tem a exclusão de uma grande maioria e a seleção de um grupo muito pequeno. A gente vê isso, gente, na atualidade. Não precisa ver longe, não. A escola de ensino fundamental, pensem comigo,
Na cidade de vocês, tem mais escola de ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 ou de ensino médio? Mas eu acho que na minha tem mais de ensino fundamental 1. A minha também. Em segundo lugar, qual que ficaria? Ensino fundamental 1, ensino fundamental, o ensino fundamental 2 ou ensino médio? O fundamental 2. E depois o ensino médio, né? Isso. Todas as cidades têm faculdade? A minha também. Não. Na minha só tem uma. Tem ensino superior? Pessoas não têm que a maioria das vezes se deslocar para outra cidade para poder estudar? A peneira. Começa para todo mundo e vai, ó, funilando, 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 funilando. A peneira. Então, a gente, quando olha um pouquinho para trás, no Brasil, a gente vê uma luta muito grande que começa-se a vigorar esse discurso que você escolarizado, você teria condição de mobilidade social, e as classes médias e populares, elas começam a exigir que o sistema escolar abra suas portas. E por muito tempo a escola não deu conta de atender todo mundo. Há uns anos atrás, avós de vocês devem ter feito isso. Acho que os pais, eu acredito que não, mas os avós, sim. A gente tinha pessoa fazendo um ensino primário, entre aspas, um ensino primário para todos, e depois a gente via que para mudar para o outro nível de ensino, tinha que fazer o exame de admissão. Vocês já ouviram alguém falando disso? Exame de admissão? Já ouviram alguém contando que tinha que fazer prova para continuar na escola? Eu não vi, não, Thaís. Nunca vi. Tinha exame de admissão. É como se, por exemplo, você fizesse hoje do primeiro ao quinto ano. Para você ir para o sexto ano, você tinha que fazer o exame de admissão. Por que existia esse exame de admissão? Porque não tinha escola para todo mundo. Se você não passava no exame de admissão, você não podia prosseguir nos estudos. Então, muita gente ficava só com o primário. Se vocês pegarem, por exemplo, as pessoas com a faixa etária hoje de 70, 80 anos, a maioria das pessoas só fez o ensino primário. São poucos os que conseguiram passar pelo exame de admissão e avançar. Troca uma ideia. Isso é quando frequentaram o ensino primário. Troca uma ideia com quem tiver avó. Dá uma perguntada aí, para vocês verem. No meu caso, por exemplo, das minhas avós, a minha avó materna fez primário e a minha avó paterna, desculpa, fez primário e a minha avó materna, ela não teve a oportunidade de frequentar a escola. Está aprendendo agora com 85 anos, aprendeu com 84, 85 anos a escrever o nome dela. Não tinha essa questão. Então, na década, quando institui a LDB, na década de 70, ela termina com esse exame de admissão e cria o que a gente chamava antigamente de primeiro grau e segundo grau, sendo que o primeiro grau, que seria o que é hoje do primeiro ao nono ano, ele se torna obrigatório e a pessoa tinha de 7 aos 14 anos para poder frequentar essa escolaridade. Mas mesmo assim, um número reduzido de pessoas conseguia fazer essa trajetória do primeiro grau e chegar no ensino superior. Era uma quantidade mínima. Então, a gente vê que, quando a gente vai ver essa expansão da escola, começa-se a pensar em alguns mecanismos para... Aumenta-se a entrada dos alunos, aumenta a quantidade de vaga, começa a se pensar em algumas coisas para ajudar na manutenção desses alunos. A gente vê a introdução de reforço escolar para aqueles alunos que têm mais dificuldade, introdução de merenda na escola. As escolas públicas fornecem material didático hoje. A gente tem o Programa Nacional do Livro Didático, algumas escolas, algumas cidades ou estados dão uniforme, mochila, mas isso de certa é um alento
no meio de uma situação toda, porque a gente acaba sempre vendo que muitos entram e poucos saem. Não adianta nada eu garantir a entrada do aluno, mas se eu não dou mecanismos para que esse aluno permaneça na escola. O que são as políticas de assistência estudantil, gente? O que vocês acham que são? Parem aí para pensar. Vocês estão no Instituto hoje. O Instituto tem política de assistência estudantil, não tem? O que são os programas de assistência estudantil? Não entendi, Thaís. Você pode repetir a pergunta, por favor? Hoje vocês estão estudando no Instituto Federal, correto? Aqui no Sim. Instituto a gente tem assistência estudantil, não tem? Sim. O que é assistência estudantil? Quais são os tipos de edital de ajuda que a assistência estudantil fornece? Eu não entendi, de novo, tipo assim, eu entendi o que você perguntou, só que eu não entendi. Tem auxílio. Tipo, são aqueles auxílios, igual o auxílio para pegar a internet, comprar, usar tipo um notebook, essas coisas? Isso, tem auxílio. Agora, na pandemia, a gente está tendo o auxílio da internet e o auxílio do computador, né? Quando a gente está presencial, a gente tem, acho que tem transporte, não tem? Transporte e alimentação, eu acho. Alimentação, tem moradia também? Isso. O que são esses auxílios? São formas de auxiliar na permanência do aluno dentro da escola. São mecanismos que a escola faz para que esse aluno ele não desista. Que seja, como se diz, uma ajuda para que ele consiga permanecer no sistema. Então, quanto a gente dá o acesso e possibilita mecanismos que auxiliem na permanência, eu consigo aumentar a saída, o fluxo de alunos. O que é, de certa forma, o extinto Bolsa Família? É um mecanismo também de auxiliar, de inclusão social e também de auxiliar na permanência do aluno na escola, de incentivar essa permanência, porque é em cima da frequência da escola que libera o pagamento. Tranquilo? Em dúvidas, perguntas? Tranquilo, Thaís. A gente, então, em cima dessa problemática toda, isso vai ser o último slide, eu paro, tá? A gente viu que na década de 1980 no Brasil, ainda na ditadura, começou a ter algumas mudanças, tá? Houve em São Paulo a tentativa de romper com essa questão de que você precisa passar de ano de uma série para outra e criou o ciclo. Eu, hoje, dando aula aqui agora, me veio um insight que eu fui vítima do ciclo, tá? Eu estudei escola pública e aí na primeira e a segunda série, entre a primeira e a segunda série não tinha reprovação. Todo mundo passava. Da segunda para a terceira série tinha reprovação. Da terceira para a quarta série não tinha reprovação. Da quarta para a quinta série tinha. E essas primeiras séries do ensino fundamental, na época, eles chamavam de CBA, chamava Ciclo Básico de Alfabetização. Então, era CBA1 e CBA2. O CBA1 era a primeira e a segunda série. E o CBA2 a terceira e a quarta série. Então, os estudos mostram que quando a criança está alfabetizando, é quando costuma ter os maiores níveis de retenção de aluno. Então, nesse período, ia todo mundo passando de ano. Foi uma política, sim, que aumentou muito o número de alunos que passavam de uma série para outra, mas a gente questiona a forma como foi feita, porque em termos da qualidade mesmo do ensino, né? Que na década de 1990, isso que a gente vê muito na IDB, acho que vocês vão lembrar da disciplina de estrutura. A gente vê discussão sobre esses mecanismos e coloca essa questão do reforço, da escola ela tem obrigatoriedade por lei de oferecer recuperação. Algumas escolas elas podem adotar a progressão continuada. O que é a progressão continuada? A famosa dependência. Por que isso? Porque você reprova numa série, mas você não segura o aluno nela, ele consegue ir caminhando para ir diminuindo essa quantidade de aluno que fica retido, que é reprovado. E tudo isso nos leva a gente pensar na questão do fracasso escolar. Fracasso escolar é tema de
pesquisa de estudo de muita gente. Por muito tempo, esse fracasso na escola, não progressão, caiu sobre o aluno, achava que o aluno que era culpado disso. E hoje a gente sabe que a culpa não é do aluno. Todo um conjunto de situações que leva esse aluno a ter o fracasso na escola. É a forma como a escola se estrutura, condição social, às vezes a dificuldade de aprendizagem que o aluno tem, todo um pacote que a gente tem esse fracasso, não somente em cima do aluno, tá? Então, gente, hoje acho que o que eu tinha para conversar com vocês é isso. Não estava apresentando tela, não, gente? Estou falando sozinha aqui, vocês não falaram isso comigo? Você estava apresentando, mas parou agora no final, Thaís. Uai, caiu sozinho, não entendi. Enfim. Vocês têm alguma dúvida? Alguma pergunta?